Então vamos lá. Bom, eu tenho um carinho bastante grande por essa palestra em si, por esse livro, porque quando eu estava em treinamento, e eu fiz o treinamento com o Sampaio, foi esse livro que ele me deu para fazer. Você vai fazer obras póstumas. E foi muito interessante, porque foi a primeira grande dúvida que eu tive, que me assaltou, porque eu estava fazendo... Duas coisas aconteceram. Eu começava a ler esse livro, era começar a ler, eu dormia. Eu começava a ler, eu dormia, faltavam 15 dias, eu não conseguia mais fazer, não tinha feito essa palestra. Aí eu cheguei para o Sampaio e falei, Sampaio, olha, eu não sei o que está acontecendo. Ele falou, filha, é o seguinte, existem os inimigos da doutrina do lado de lá. Vai rezar, você vai ver. Dito e feito. Rezei, não dormi mais, fiz a palestra. Nessa ocasião que eu estava fazendo a palestra, eu era muito novinha, tinha 17 para 18 anos, né? Acho que tinha acabado de fazer 18 anos. Bateu uma senhora, testemunha de Jeová, e eu fui atender, sempre atendi, e, qual é a sua religião? E eu falei, espírita. Ela não teve dúvida, ela tirou lá a Bíblia dela, olha aqui, fora daqui condenados os praticantes do espiritismo. Nossa, eu fiquei abaladíssima, né, que ela tirou a Bíblia, eu fiquei abaladíssima, e corri em quem? No Sampaio. Sampaio do céu, olha, está na Bíblia que o espiritismo não é coisa ruim. Minha filha, presta atenção, essa palavra espiritismo foi cunhada pelo Kardec, né, no século passado. Aí eu falei, tá bom. Então, quando me pediram, falaram, que livro você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer esse, né? E depois não quis olhar meu caderno, porque eu tenho o meu caderno de palestra até hoje, não quis, porque eu não quis me influenciar. Depois que eu terminar hoje, eu vou ver, eu quero ver o que mudou, né, da minha visão de 18 anos, de quando eu tinha 18 anos para agora, que eu tenho 57. Esse foi a capa mais antiga, não sei, não consigo ver a data, a mais antiga, aqui é uma representação das mesas girantes e tudo mais. Essa obra, eu apertando lá, essa obra ela faz parte da codificação como obras complementares, né? Nas obras complementares, existem outras obras de outros autores, incluindo os atuais, e agora fiquei sabendo que o Zé Armando vai fazer uma outra que estaria talvez aqui. E o Pentateuco que foi feito aqui, já por todos os palestrantes. Eu começo com esse fragmento do discurso de Camille Flammarion, porque eu vou ligar com uma fala do Kardec na última transparência que a gente tem. É muito interessante perceber como eles entendiam, eles estavam bem dentro do espírito. Kardec e os que o cercavam estão muito bem dentro do espírito da época, que é uma época positivista racional, né? A época, não digo do nascimento, mas praticamente do nascimento do método científico. Nasceu um pouquinho antes, mas o nascimento do método científico vai com mais ênfase. Porque ele fala assim, esse é um fragmento do discurso que o Camille Flammarion faz no enterro do Kardec. Ele fala assim, olha, o que o espiritismo não é uma religião. A gente vai encontrar isso muitas vezes pontuado. Por quê? Para contrapor, qual era a ideia de religião da época? Que é até hoje, né? Da religião opressora, dogmática, impositora, cheia de dogmas, alienantes, estressantes da própria vida do ser humano, porque era uma religião que imprimia o medo, né? Ela dirigia o seu rebanho pelo medo, né? Das consequências, e não pela relação filho e Deus, né? Não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. Também está ligado ao último slide que nós vamos colocar. Passou o tempo dos dogmas. A natureza abrange o universo e o próprio Deus, né? Assistimos, o sobrenatural não existe. Como eu disse na minha palestra, eles tiveram que construir, o Kardec teve que construir um paradigma espiritual que não existia, uma infraestrutura de pensamento espiritual que não existia. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Então, ela não é uma religião, é uma ciência ainda desconhecida.
É muito interessante que muitas vezes ele vai falar da psicologia, ele vai falar assim, de uma nova psicologia. Eu utilizo muito esse termo. E o seu Oswaldo vai dizer o seguinte, porque psi é espírito, né? E muitas vezes o seu Oswaldo falou assim, a psicologia tirou psi, tirou espírito. E o Kardec colocou espírito na psicologia, né? Isso é muito interessante. Essa obra ela está dividida em duas partes. Na primeira, tem uma dissertação sobre vários aspectos doutrinários, e a segunda, relatos de Kardec. É praticamente um diário. Ele fez um diário, né? Vou destacar algumas coisas. Impossível falar dessa obra na íntegra, não é possível. Então, eu vou destacar algumas coisas, outras pessoas destacariam outras coisas, né? Eu vou destacar algumas que eu achei interessante. Mesmo porque a parte doutrinária foi amplamente discutida aqui e exposta aqui pelos outros palestrantes, né? Bom, é interessante ver que ele vai contrapor a fé dogmática à fé raciocinada. Não há efeito sem causa. É muito, muito legal porque peguei aqui uma foto da revista Espírita. Nela aqui, ó, nesse pedacinho aqui, tá? Todas as edições tinha isso daqui, tinha essa frase aqui, que eu, claro, traduzi usando os tradutores online, né? Então, o que está escrito aqui, ó? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa inteligente. A força da causa inteligente é devido à magnitude do efeito, né? Grandes efeitos reforçam a inteligência e a força dessa causa que produziu esse efeito. E isso ele repete muitas vezes e está em todas as revistas espíritas dele. Bom, então eu coletei esse aqui, Deus e a Criação. Então é muito interessante, olha como ele começa. Deus é a inteligência suprema. O que o Polidoro diz? Deus é inteligência, justiça e amor, né? Então Deus é a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas, do qual tudo se origina. Não, nada diferente do que o Polidoro está dizendo hoje, né? Tanto o espírito quanto a matéria, se tratando do corpo, faz ver, tanto o espírito quanto a matéria é originada dessa causa primária, né? Aí ele fala assim, ó, se tratando do corpo, faz ver que há uma alma, um princípio inteligente. Por quê? Ele fala o seguinte, o corpo inerte não reage, não pensa, não raciocina, não faz nada. Então, essa capacidade de pensar, de sentir, de decidir, de agir, de se manifestar, não é inerente ao corpo, mas aquilo que anima o corpo, que é um princípio inteligente, que é independente da matéria e sobrevive ao corpo depois da morte deste, né? Óbvio, gente, que isso já foi falado aqui da obra dele. Agora, por que eu coloquei este? Porque também tem a ver com o último slide. Desconhecemos a origem e o modo de criação. O Polidoro trouxe hoje o quê? Não, nós não desconhecemos. Podemos desconhecer detalhes, mas não desconhecemos. A origem e o modo de criação é por emanação, né? Mas ele deixa claro, nós desconhecemos a origem e o modo de criação. Sabemos que eles são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência, sem conhecimento do bem e do mal. Porém, são perfectíveis. Nós vamos perceber na codificação que ele diz, sim, o espírito é evolutível, mas ele não diz para onde, ele não diz qual é o fim a ser atingido, né? O que vai ser falado pelo Polidoro agora, né? O objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição. A perfeição é que ele não sabe definir o que é, né? Não é definido, tá? Olha outra coisa interessante, que também foi muito bem melhor colocado. Lembra que eu falei? O Kardec, ele é um rio que passa, é uma pincelada que passa,
que vai colocando suavemente. E o Polidoro martela. Ele pega o conceito, traz o conceito, define e repisa. Porque o que ele vai dizer aqui, ó, os espíritos são agentes do poder divino. Quem age é quem se manifesta. A ação é a manifestação. É a manifestação de quem? De Deus, que é o que o Polidoro vai dizer. Nós somos manifestação de Deus. Mas ele vai pontuar. Constituem a força inteligente na natureza. A alma do homem é um espírito encarnado. É interessante ele ter que falar esses detalhes, fazer esses detalhes, né? Ó, a encarnação é uma lei da natureza. Então ele está o tempo inteiro... Por isso que foi interessante a palestra anterior da Roseli. Eu não assisti, mas eu sei que ela fez mesmo bem essa conexão, ela me contou, com a ciência que o Kardec fazia. Ele vai o tempo inteiro fazer isso, ó. A encarnação é uma lei da natureza. A vida espiritual, que é a vida normal do espírito, né? Ele vai inverter, lembra quando eu falei na outra obra? Ele vai inverter, ele vai ter que criar o paradigma, tirar o paradigma da matéria para o paradigma da vida para o espírito, né? O aperfeiçoamento do espírito é do seu próprio labor, não existe mágica, é o trabalho próprio do espírito que faz com que ele se aperfeiçoe. Ora, não é possível se aperfeiçoar numa só existência, então eu preciso de uma série de existências, daí ele tira a reencarnação. A manifestação dos espíritos. Aqui, nesse subtítulo, ele vai estar falando de como os espíritos se manifestam tecnicamente, as diversas mediunidades que foram exploradas aqui quando foi falado sobre o livro dos médiuns, né? Então, bicorporeidade, visão à distância, tudo isso ele vai falar. Ele vai falar de fotografia e telegrafia por pensamento, de efeitos físicos e inteligentes. Claro, isso já foi falado, eu vou pontuar algumas coisas. Ele vai dizer o seguinte, ó, a manifestação dos espíritos não é um fato miraculoso, porque um fato miraculoso, ele é excepcional, ou seja, não acontece sempre, ele acontece de vez em quando, então a manifestação não é miraculosa, não é uma derrogação das leis da natureza. Um fato insólido é uma derrogação das leis da natureza. Ele vai dizer, ora, Deus prova melhor o seu poder e a sua grandeza pelo conjunto das suas leis, muito mais do que pelas infrações dessas mesmas leis. Então, não é aí que vai residir a importância e a grandeza de Deus. Aí ele vai falar assim, ora, a ação do mundo invisível sobre o mundo visível, que é feita pelos espíritos, né, é uma das leis, uma das forças da natureza, necessárias à harmonia universal quanto à lei de atração. Por que ele fala da lei de atração? Porque a lei de atração gravitacional é que mantém todos os planetas, os satélites e os sóis e as estrelas e as galáxias nos seus lugares e nos seus movimentos. Né? É isso que mantém, é a força gravitacional que mantém a harmonia gravitacional, a harmonia do universo. Se eu mexer 1/1000 que seja na força gravitacional, tudo desmorona. Né? Então ele está dizendo, olha, a revelação, a mediunidade, ela é tão harmônica e tão necessária quanto a lei da atração universal. Ora, é por meio do perispírito, ele discorre muito bem isso. Aliás, eu fiquei fascinada por Kardec, quando no livro dos Espíritos, ele conta como ele inferiu que deveria existir o perispírito. E depois foi confirmado que existia. Porque ele dizia, se o espírito é puramente matéria, não tem como agir sobre a matéria. Tem que haver um intermediário. E aí, numa sessão lá, numa reunião espírita, não, você está correto, né? Então ele inferiu primeiro que existia o perispírito. Por meio do perispírito é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem todos os fenômenos mediúnicos. Muito bem.
Aí, eu vou pegar a próxima coisa que ele falou, que é sobre o estudo sobre a natureza do Cristo. Claro, até hoje se diz que Cristo é Deus, né? Ele fala assim, ó, o dogmatismo religioso aceita a tese da Santíssima Trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas numa só, que há uma identidade entre o Filho e o Pai, há uma identidade. Ele falou assim, onde que isso está escrito? Ele fala mesmo, onde isso está escrito? E no que se apoia a igreja para dizer isto? Então ele diz, ora, ele usa muito essa palavra, ora, vamos ouvir ou vamos ver as próprias palavras de Cristo. Então ele pega de Lucas 9,48. Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Então ele vai ponderar sobre isso. Ok, deixa eu retomar isso. Ó, o dogma da divindade de Jesus se baseou... O dogma da divindade de Jesus... Cadê? Acabou, não acredito. Ah, gente... Acabou mesmo, acabou mesmo, Milton. Ninguém tem um desse aí? Tô. Bom, o dogma da divindade de Jesus se baseou na igualdade absoluta entre sua pessoa e Deus, pois que ele próprio é Deus. Este, ele diz, é um artigo de fé, então ele está contrapondo a fé raciocinada. Que pena, gostaria muito de ter, porque eu vou pontuar coisas do texto. Aí ele vai comentar o que me enviou, né? Ele vai se basear lá. Ó, se há um enviado que é o Cristo e um que envia que é Deus, portanto eles são de natureza, ninguém pode se enviar a si próprio, né? De naturezas distintas, comprovam uma dualidade de pessoas. Esta questão de ter um que envia e um, tá? Essa questão de ter um que envia e um que enviou, excluem a igualdade absoluta entre elas. Porque quem é enviado é subordinado a quem envia, né? Então, o raciocínio, eu não sei se é porque eu sou de exatas, o raciocínio dele me fascina, né? Realmente me fascina. Aí ele vai pegar outro texto. Eu me vou e volto a vós, porque se me amasseis, rejubilaríamos. Ok. Pois que eu vou para meu pai é maior do que eu. Ok? Aí ele vai dizer. E aqui embaixo. Porque me chamas de bom, não há senão somente Deus que é bom. É quando chega aquela parte que, mestre, bom mestre, e Jesus fala, por que me chamas de bom? Né? Aí ele vai dizer assim, Jesus considera-se inferior a Deus em bondade. Isso significa dizer que ele não é Deus. Quer dizer, Jesus não se diz Deus. Né? Jesus reconhece a sua inferioridade com relação a Deus, porque ele diz que o Pai é maior do que eu. Aí ele vai... É interessante, esse capítulo aqui é bastante interessante. Eu não vou me ater muito nele, mas é bastante interessante. E por que me chamou a atenção? Eu, nas minhas pesquisas, acabei achando um site que acabou com o Kardec. Impressionante como eles conseguiram falar tão mal de uma pessoa assim. Né? E eles pegaram alguns fragmentos, esse é o problema, né, do texto sem contexto é pretexto. Eles pegaram alguns fragmentos e alguns fragmentos estão aqui, porque ele vai estar falando para dizer que o Kardec era racista, que ele era fascista, mas eles acabam com o Kardec, porque ele vai dizer o seguinte, que ele vai falar sobre a arte, sobre a beleza, que a beleza do corpo humano foi evoluindo de acordo com a evolução interior do espírito. Então ele começa, ele pega lá atrás, então ele diz, olha, lembra os hominídeos? Eram feios, eram horrorosos, ele não fala essas palavras, né? Eram protuberantes, mal andavam, não sei o que lá. E aí ele pega e faz uma comparação com alguns aborígenes, australianos e africanos, dizendo que eles também têm um semblante que remonta ao passado biológico
né, a compleição biológica passada, dizendo que estes espíritos que animam esses corpos nessa época dele, seriam mais simples, seriam mais novos, ele não fala isso, mas mais simples. E aí eles pegam isso para arrasar com ele. Então ele vai dizer que, na medida que o corpo, que a evolução espiritual foi acontecendo, o corpo foi se harmonizando também. Ele vai dizer sim, né, que o semblante é o espelho da alma, que a beleza da forma do corpo evolui à medida que sua moral se desenvolve, mas que também, muitas vezes, uma pessoa não é bonita exteriormente, mas todos a consideram muito bonita porque ela transmite algo do seu interior. E é interessante porque, como Pitágoras, ele usava isso daqui. Pitágoras, ele recebia as pessoas que queriam ser neófitos, queriam ser iniciados. Então, ele ficava no alto, lá da sacada do instituto dele, e ele reunia lá embaixo, os seus ajudantes reuniam as pessoas lá embaixo, os candidatos, e eles participavam de jogos competitivos. E a primeira seleção que o Pitágoras fazia era pela reação deles a esses jogos competitivos. Ele dizia, nada revela mais o caráter de um homem quando ele está numa situação de competitividade, né? E pelo semblante, e ele dizia assim, o sorriso de uma pessoa diz muito do que vai pela sua alma, né? Ele vai estar falando o seguinte, porque havia uma crítica da arte na época, porque essa arte não é muito boa, nem a escultura, nem a pintura, nem a música, porque não sei o quê. E aí ele vai ponderar, como é que vocês querem que uma sociedade voltada totalmente para o materialismo consiga se inspirar para produzir obras elevadas e mais espiritualizadas? Aí ele vai dizer que o espiritismo vai possibilitar a espiritualização, então a evolução da arte e de uma evolução geral da arte em todos os campos. Mas ele pondera, né, que só Deus é a beleza absoluta. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, a moral cristã, ou os dogmas cristãos, ressalta a beleza da alma em detrimento da beleza do corpo. E que a pagã, não, vai ressaltar a perfeição da forma. E que o espiritismo, não, vai dizer que são as duas. As duas são importantes, as duas caminham juntas, né? E aí ele vai fazer todo um trabalho, um raciocínio dizendo que esta compreensão de que a matéria e o espírito trabalham juntos, uma é ferramenta do outro, não usa essa palavra, ferramenta é minha, é do Polidoro, vai mostrar qual é a felicidade verdadeira, que a felicidade verdadeira está no futuro, que está na evolução do espírito e também depois que ele desencarna, se ele tiver um bom comportamento. E isso ele vai falar desde sempre, né? Aí, ele vai fazer, lembra, eu falei para vocês, ele tinha que fazer uma construção de um paradigma espiritual. Tinha que se acostumar as pessoas a pensar espiritualmente, né? Então ele vai assim, ó, se não é o espiritismo, vejamos quais são as alternativas de paradigma que tem a humanidade, né? Eu tenho o niilismo, né, que é a doutrina materialista, vem de nihil, nada, que é fruto da doutrina materialista. Significa ausência de toda a crença. O que o materialismo prega? Não há nada sem ser a matéria. A matéria é a única fonte do ser. A morte é considerada o fim de tudo. É muito interessante. Eu estou fazendo pedagogia num curso só para professores. E muitos sociólogos, muitos filósofos e muitos historiadores. E a gente está estudando moral e ética. E eu, meu Deus, eu preciso botar isso aqui, eu tenho que colocar alguma coisa, né? E é impressionante como eles são refratários. Aí, e eles atacam muito o neoliberalismo, tal, fala muito nisso. Eu falei, ó, aí eu peguei e falei assim, por quê? Então, eu estava lendo obras póstumas, e numa hora aqui, o Kardec pergunta, por que, se isto é uma verdade, por que ser virtuoso? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho... Aí eu joguei isso na discussão do grupo. Falei, gente, nós estamos chovendo no molhado.
tá faltando alguma coisa aqui no pedaço, eu falei para eles, né? E eles me ouvem muito, porque eu vou muito bem, minhas notas são muito altas, então eles me ouvem, né? Me ouvem, mas eles não vão adiante. Eu falei, ó, por quê que nós temos que ensinar os nossos alunos a serem éticos e justos e virtuosos? O que eles ganham com isso? Cai um silêncio, eles mudam de assunto, gente. Eles mudam de assunto, né? Falei, por quê? A gente tem que questionar algumas outras coisas. Aí, numa outra hora, eu falei, gente, falta uma coisa. Falta perguntar qual é o objetivo da existência. Gente, sem brincadeira. São 2 professores na sala e todos os outros são professores. Eles fizeram o seguinte, caiu um silêncio mortal. E eu pus no fórum também, ninguém comentou o fórum. Caiu um silêncio mortal. A professora, ok, vamos voltar ao texto. Pô, eu não consigo. Mas 3 pessoas vieram falar comigo, falei de encarnação, falei de livro, já convidei para vir. Mas é impressionante isso. Aí ele falou, a outra alternativa é o panteísmo. Ele falou assim, olha, o panteísmo vai se equivaler ao materialismo. Porque ele diz o seguinte, né, do grego pan, que é o todo, e theos, significa o seguinte, né? Quando o espírito nasce, ou encarna, eles não vão usar, o panteísmo não usa isso, ele é extraído do todo universal, se individualiza durante a vida. Quando ele volta se diluindo, ele perde a individualidade, né? Ele diz, olha, sem consciência é a mesma coisa como não existir. Isso vai levar às mesmas consequências do materialismo. Falei assim, bom, aí eu tenho o dogmatismo religioso, o deísmo, mas pelo dogmatismo religioso. Ele afirma que, o que esse dogmatismo afirma? Que o espírito é criado, a alma, por ocasião do nascimento. Sobrevive e conserva a sua individualidade após a morte. Mas a sua sorte já está determinada depois da morte. Por quê? Se morreu em pecado, vai para o inferno. Se foi bonzinho, justinho, vai para o céu. Aí ele pergunta, como explicar as diferenças? Ele fala assim, se tudo é criado por ocasião do nascimento, e foi isto que uma das professoras veio me perguntar depois. Eu falei, Nina, foi bom você falar sobre isso, sabe? Porque eu fico pensando, por que nascem crianças tão diferentes? Aí, né, eu dou carona para ela, quase meia hora de carona, deu para conversar. De onde vem se isso acontece, então de onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais, que fazem com que uns homens nasçam bons ou maus, inteligentes ou idiotas? Idiotas aqui é uma questão de doença, né? Idiotice é uma dificuldade, tá? Assim, como é que se explica isso? Se isto ocorre, né? Onde está a justiça das misérias e das enfermidades de nascença, uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente? Né? Ele vai derrubando o dogma. E ele diz, se existem essas diferenças, qual é a justiça, qual é a lógica de existir castigos perpétuos se as condições não são iguais? Como é que eu posso julgar os iguais, julgar igualmente os desiguais? Nem a nossa justiça faz isso, né? Então ele vai construindo todo esse arcabouço. Aí ele vai dizer, bom, eu tenho uma alternativa, que é muito mais completa e verdadeira, né? Que é o espiritismo. Então ele diz que o espiritismo mostra sim que o espírito independe da matéria, é verdade. Que também foi criado simples e ignorante, também é verdade. Mas ele está sujeito à lei do progresso. E como essa lei está subordinada a quê? Ao comportamento. Olha, aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente. Praticam o mal, ele não diz que não evolui, mas recebe novas oportunidades de melhoria em inúmeras encarnações. E aí ele vai discorrer sobre uma série de consequências, atos e consequências de encarnação, tá? Então, ele vai reforçar que a alma realmente preexiste ao corpo, que o estado feliz ou infeliz
do espírito é inerente ao seu adiantamento e ao seu comportamento. E aí, nós vamos para um outro item dele lá, outro tópico, que está subtítulo Questões e Problemas, né? E só que eu vou primeiro aqui, ele tem uma clareza tão grande de liberdade. Liberdade, igualdade, fraternidade, ideal da Revolução Francesa, né? Tô certa, né, Sampaio? Ele que é professor de História. Ai, gente, Sampaio, a diferença de um historiador espiritualizado ou de um historiador, porque tem muitos professores de história, tem poucos professores lá de exatas, tem eu, uma de matemática e um de química. Gente, eles são incontroláveis, Sampaio. Os filósofos são incontroláveis. Você não pode falar nada que seja alguma coisa que lembre espírito, que lembre Deus, qualquer coisa, os caras perdem o pavio. É o que eu digo. Eles só não me enfrentam, assim, não me batem de frente porque eu sou a melhor da classe. Então, não tem jeito, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, mas é verdade, gente. A questão toda é que você tem que ser boa, porque se ninguém te ouve, né? Se você não é dedicado e tudo. Aí ele vai falar, olha só, que liberdade, igualdade e fraternidade, só esses três conceitos faria o progresso absoluto da humanidade. Gente, porque a fraternidade só pode existir num ambiente de igualdade e liberdade. É o que ele vai falar aqui, né? Ó, a fraternidade está na primeira linha. Ela é a base. Por isso ele vai dizer, fora da caridade não há salvação. E o Polidoro vai... Não é caridade. O Polidoro vai dizer, a caridade humilha, é fraternidade, né? A fraternidade está ela é a base, sem ela não pode existir igualdade. Se eu não considero você meu irmão, eu sou diferente, então eu posso ser superior. Mas se você é meu irmão, em origem, você é igual a mim, então existe igualdade. Existindo a igualdade, não há por que eu colocar a minha vontade sobre a sua. A minha posição sobre a sua. Então, há liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das outras duas. Eu falei, meu Deus, esse cara é perfeito, meu Deus do céu. Não podia deixar de ser. E aí ele vai falar sobre... Eu falei assim, eu quero ver o que ele vai falar da aristocracia. Foi muito interessante. Ele faz uma recuperação histórica das estruturas de poder. A aristocracia aqui, na verdade, são estruturas de poder vigentes em várias épocas da humanidade. Então ele retoma lá, lembra a Rama? Ah, não, aqui eu não falei de Rama. Rama, os clãs, como era o poder? O poder era do mais velho, do mais forte, na verdade do mais forte, né, que se destacava, era o chefe da clã. Então ele vai dizer, num momento da história, o poder estava com quem tinha força. Aí ele vai discorrendo, vai falando. Posteriormente, vinha pelo nascimento, que era a época da nobreza, né? Os príncipes, os condes, etc. Vinha pelo nascimento. Depois, pelo dinheiro. Porque aqui, gente, às vezes, aqui nós tínhamos a nobreza falida, mas que tinha poder. Depois, o do dinheiro. E agora, da inteligência. Olha que interessante, embora ele seja um homem da sua época e utilize os parâmetros da sua época para raciocinar e fazer valer seu raciocínio para explicar o espiritismo, ele tem uma consciência muito forte. Ó. A inteligência nem sempre significa moralidade. O homem mais inteligente pode fazer péssimo uso dela, então... Que poder é esse? Que aristocracia é essa, né? Do outro lado, a moralidade, sozinha, pode ser incapaz. Pode fazer nada, né? Mas a reunião dessas duas faculdades, que é a inteligência e a moralidade, será a última aristocracia, né? E ela possibilitará o advento do reinado do bem na terra. Então, você percebe que essa aristocracia que ele está dizendo é o exercício de uma dominância, né? De um poder, não um poder temporal. Uma dominância nas relações, né? As relações serão dominadas por isso. Aí ele vai falar um pouco sobre as expiações coletivas e é muito interessante como ele aborda. Ele fala assim, ó, eu tenho que abordar o espírito sobre 3 contextos.
Ele é um indivíduo, ele está inserido numa família e ele está inserido na sociedade. Nestes 3 contextos, ele pode acertar ou errar, né? Então, ele pode ser virtuoso ou criminoso nesses 3 contextos. Aí, ele vai dizer o seguinte: por isso que existem ressarcimentos individuais, ressarcimentos familiares e ressarcimentos coletivos. Quando vocês virem grandes epidemias, grandes catástrofes, grandes dores coletivas, são resgates coletivos, né? Então, ele faz todo um trabalho sobre isso. E aí, claro que ele tinha que, a todo tempo, estar defendendo o espiritismo. Quando atacavam a base doutrinária, raciocinada, eles não tinham chance nenhuma. Eles não ganhavam nenhuma argumentação com Kardec. Então, eles tinham que dizer o quê? O que uma vez a minha mãe me disse. E você fica indo nessa coisa de espiritismo? Se o espiritismo fosse muito bom, você não seria mal criada comigo. Percebe? Minha mãe falou isso pra mim, porque eu estava brigando com ela. Então, o que o pessoal dizia assim? Olha, tá vendo fulano lá é espírita, fez aquilo. Olha, Beltrano é espírita, fez aquilo. Como? Eu nunca lembrava de dizer, aquele católico fez aquilo, aquele não sei o que ela fez aquilo. Aí ele vai dizer o seguinte, ó. O espírita não é quem diz que é espírita. Não é quem diz. O espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraz dizerem-se espíritas. Divinista não é quem diz que é divinista, né? Reconhece como seus adeptos o que eles praticam em si. Olha, meu filho, se o cara fez aquilo, se aquele indivíduo fez aquilo errado, ele não é espírita. Porque o espiritismo não ensina assim. Não tinha como ganhar dele, gente, tá? Aí ele vai falar uma coisa tão interessante, que eu trouxe para vocês aqui, até para vocês pensarem comigo. Verdade. Ele vai falar assim, ó, o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. Ele diz assim, que é necessário o egoísmo e o orgulho para o instinto de conservação. O egoísmo, eu até entendo. Mas, veja, o egoísmo saudável, porque ele vai dizer assim, ó, é a exageração deles que é pernicioso. Porque é o seguinte, você tem um instinto de sobrevivência. O seu primeiro instinto é se salvar. Isso é um egoísmo. Mas isso garante estar a bem da espécie. O que eu não entendi é o orgulho. Eu não sei se este orgulho está ligado à autoestima. Então, você precisa de uma autoestima até para exercer o poder do instinto, para exercer o instinto para você preservar a espécie, né? Mas eu coloquei aqui só para você, eu fiquei com indagação, vocês também vão ficar, tá? E eu penso nisso, nesse ponto. A autoestima, né? Uma pessoa sem autoestima, gente, não se cuida, não é verdade? Ela não evolui, ela não faz nada, né? Uma vez o Oswaldo falou, eu falei para ele, falei, seu Oswaldo, às vezes eu queria tanto ser que nem essas mulheres, tão boazinhas, tão doces, né? Gente, eu sou um touro, né? Tão docinha. E, filha, nunca queira ser menos do que é. Tudo bem, não vou querer. Não estou dizendo que o outro lado é menos, ele quer dizer, não queira, né? Não se deprecie, tá? Tudo bem. Aí vem aquela segunda parte que basicamente, eu não posso sair daqui, basicamente é um diário. Ele tem as datas, eu pus as datas para vocês verem, é um diário. E foi muito interessante que eu comecei a grifar, mas eu preciso falar isso, preciso falar aquilo, preciso falar aquilo. Aí eu falei, meu Deus, mas vai ficar muito texto. Fui para a internet, coisa boa desse planeta da internet. E achei um vídeo impressionante. Não, vocês vão dizer se ele é bom ou não, mas o que é impressionante é que tudo que eu tinha arriscado, que eu queria falar, estava nesse vídeo. Eu falei, é muito melhor o vídeo, muito mais gostoso, que é o nascimento dele para o espiritismo. Qual foi a reação que ele teve quando foi apresentado para ele as mesas girantes e etc. Então vamos lá. Tem um videozinho.
Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivale, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei, quando vir e quando tiverem me provado, que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor, certamente. Me encontro diante de um fato inexplicável. Contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repele. Não vi nem observei nada. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entra ainda no cérebro. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes. E isso em condições tais que a dúvida não era mais possível. Vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica. Entrevi sobre essas aparentes futilidades alguma coisa muito séria, como que a revelação de uma nova lei, que a mim me prometia aprofundar. Assisti a outras reuniões e iniciei os meus primeiros estudos sérios sobre o espiritismo. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, um método de experimentação. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Era uma completa revolução nas ideias e nas crenças. A chave do problema tão obscuro, do passado e do futuro. Estudando as mensagens, percebi que haviam lacunas a serem preenchidas, principalmente no campo da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comecei a levar perguntas para serem respondidas pelos espíritos nas reuniões. As respostas eram tão ricas de detalhes e tão completas que não deixavam dúvidas sobre os assuntos levantados. Inclusive, um desses espíritos identificou-se como o meu espírito familiar. Ontem à noite eu ouvi pancadas em minha casa. O que você queria dizer? Quem é você? Sou o teu espírito familiar. Para ti, chamar-me-ei a verdade. Estava chamando sua atenção para um erro no capítulo que trabalhaste ontem. Foi assim que mais de 10 médios prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, lançada em 18 de abril de 1857.
Boa noite. Meu irmão Allan Kardec, quanta honra, quanta alegria. Meu irmão Diju, que Jesus abençoe os teus esforços. Senhores, senhoras, que Jesus nos abençoe. Quando se considera o estado atual da sociedade, é-se tentado a olhar sua transformação como um milagre. Pois muito bem, este é o milagre que o Espiritismo pode e deve realizar, pois que está nos desígnios de Deus, isto com o auxílio de uma divisa: fora da caridade não há salvação. Então, bastante interessante esse vídeo, porque ele coloca como ele empreendeu essa missão dele, né? Então, foi realmente uma missão de raciocínio, de racionalização, mas tem uma coisa que ele diz, né? De meditação. Tem uma hora que ele fala, e de profunda meditação, né? Vamos lá. Bom, então isso, veja que ele toma contato em 1854. É a primeira vez que ele começa a ouvir falar. O contato dele com esse guia espiritual dele, que se diz ser verdade, é 2 anos depois. E 2 anos depois, um mês depois que a verdade se apresenta para ele, que tem a primeira revelação da missão dele, tá? Então, eu só extraí um fragmento bem rapidinho, tem todo um discurso de um espírito falando, e aí de repente o espírito vira para ele e diz assim: olha, você, né, Rivail, é o obreiro que reconstrói o que foi demolido, né? Então aqui a gente percebe bem, reconstrói o que foi demolido, uma restauração. Aí ele falou: percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro. A solução que eu procurar em toda a minha vida. Olha que interessante, por isso que eu destaquei. A solução que eu procurar em toda a minha vida. Então, ele questionava, ele tinha questionamentos, né, interiores. Era, em suma, uma revolução nas ideias e nas crenças. Eu precisava ser muito circunspecto, não leviano, ser positivista, ou seja, ser racional, não idealista, para não me deixar iludir. Então, ele tinha uma responsabilidade, ele se impôs uma responsabilidade muito grande, tá? Aí ele vai falar, novamente fala da missão dele, e aí ele vai falar ele vai estar em 1857, 3 anos depois, numa reunião, onde ele tem um espírito, o pessoal, a família Baudier tem um espírito familiar, que é o Zéfiro, que ele considera um espírito muito leviano, brincalhão, etc. Nessa ocasião, ele vai dizer assim: olha, eu percebi que o Zéfiro, ele age de acordo com o que as pessoas querem. Porque quando eu o interrogo, ele fala muito seriamente. E numa dessas comunicações, ele diz que o Kardec tem uma tiara espiritual, e ele vai explicar que essa tiara espiritual é uma autoridade moral e religiosa. E ele fala assim: mas eu não dei muita importância para esse fato, né? E só aí, em 57, 3 anos depois, ele tem um anúncio o primeiro anúncio da volta dele, né? Que é o Zéfiro, que volta a falar para ele, ó: nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Terás que voltar reencarnado no outro corpo, para completar o que houveres começado. E aí você vai ver que coisa boa, você vai ver os frutos do seu trabalho de hoje espalhados pela terra toda. Eu devia ter feito esse botão maior aqui.
ele vai falar sobre a fundação, é tão bonito, é interessante. Quando ele vai falar na fundação da Sociedade Espírita, nesta época aqui, é diferente daqui 10 anos, ele vai falar disso 10 anos. O que acontece? As reuniões estavam crescendo muito, eles precisavam de um lugar para se reunir maior, porque era numa residência, era num local. Então, ele falou, nós temos que ter um local. Então, foi para se reunir. Né? E ele tinha contatos, então saiu tudo rápido, um conseguiu alvará, o outro conseguiu não sei o quê, e ele conta essa história de como foi rápido isso, né? E nessa época aqui, é muito bonito de ver, ele era muito empolgado, ele era muito otimista, ele acreditava realmente que a grande renovação ia acontecer com o Espiritismo, né? Então ele diz assim, ó, que o Espiritismo, ó, guardem isto, porque tem a ver com o último áudio do seu Oswaldo que eu vou colocar se der tempo, tá? Que ele diz assim, qual é o objetivo? O que compete ao Espiritismo? O Espiritismo vai retificar os erros da história, vai restaurar a religião do Cristo, que se tornou nas mãos dos padres objetos de comércio e de tráfico vil. Vamos nos lembrar que ele não publicou isso, né? Isso aqui eram obras póstumas. Foi coletados esses escritos deles depois que ele faleceu. Ele faleceu em 69, né? E Obras Póstumas é de 90, tá? Então, ele não escreveu, mas ele tinha completa visão do que era a religião, né? Ó, que se tornou, nas mãos dos padres, objetos de comércio e tráfico vil. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a religião da natureza, a religação, né? Que parte do coração e vai diretamente a Deus, né? Então, ele vai estar falando sobre isso. Vamos para frente. E aí, nós vamos ter, um pouquinho depois, o segundo anúncio da volta dele. Então, de novo, olha, o Espírito fala, porque você virá para nós por um pouco. Nós lá. Ele falou, o que quer dizer por um pouco? Porque não permanecerás muito tempo com a gente. Você tem que voltar à Terra, né? Não tem como você concluir sua missão. Se fosse possível, você voltaria, não precisaria, né? Você vai voltar em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Por quê? Porque ele começou a trabalhar bem depois. Ele já era um formado, já era um profissional reconhecido, bem mais para frente. E ele faz, isso é reflexão dele. Ele diz, ó, calculando aí, o tempo que eu tenho que terminar ainda, porque vão dizer, ó, ainda faltam uns 10 anos, mais ou menos, para você terminar. O tempo que eu vou ficar do lado espiritual, da minha ausência. O tempo da minha infância e da minha juventude na outra encarnação, eu devo voltar no fim desse século ou no princípio do outro. Mas a gente não pode esquecer que o seu Oswaldo escreveu o primeiro livro dele com 17 anos, né? Então não teve que esperar muito tempo. E aí eu trouxe um áudio do seu Oswaldo. Também isto tem que ficar gravado. Quando fiz a codificação para entregar o Espiritismo, eu tive que não deixar tudo para não colidir com a besta romana e sair mais Inquisição, mais noites de São Bartolomeu, massacres e mais massacres. E por isso ficou dito também que eu devia voltar para terminar tudo, a tarefa messiânica. Mandou ele, então, depois que eu desencarnei, convocar os trabalhadores das 11 grandes Bíblias antigas, vindas num curso de mais ou menos 540 mil anos, enrumar para a terra do Cruzeiro do Sul, a Atlântida redescoberta, onde eu entreguei o primeiro documento iniciático, a primeira Bíbliazinha do mundo, viria entregar a última, o Evangelho eterno de Deus, implantando o divinismo, como está escrito
em Apocalipse 14, 1 a 6, aonde Deus diz para vocês servi-la. Mas os que querem ouvir, porque o maior número não só não quis ouvir, como perseguiu massacradamente, inquisitorialmente, contra o desígnio divino. Padrequismos é que fizeram isso. O judeu, o católico e o falso profeta, o protestantismo saíram dele. Eu vi, reencarnei na terra do Cruzeiro do Sul. O pessoal, quando fala em Cruzeiro do Sul, ele vai falar agora, pensa muita coisa que de fato não é isso. Em primeiro lugar, não dá nem para ver, tem as 5 estrelas. E depois qualquer bocó sabe que conhece geografia, que a constelação do Cruzeiro tem 64 corpos celestes. Esse é que é o problema. Mas aliás teve. A poesia entrou aí, que poesia é poesia. Tá bem? Agora, para que fique também aí gravado. Por que reencarnei? Para terminar tudo, restaurando tudo. E eu não poderia fazer isto de escrever mais de 100 livros. Livretos perdi a conta. Boletins de 4 páginas, escrevi 3.804 títulos. Eu diria que, num documento histórico, registrar isto que ela vai ver aí. Espero que entenda quantos cultos vieram, quantos emissários de Deus, quanto trabalho, quanto custou para tanta gente fazer tudo para que depois de tudo isso eu pudesse vir para colimar tudo, entregando a Bíblia que nada de Deus, implantando o divinismo. Nessa época era 3.000, mas era 90 e pouco esse vídeo, esse áudio, né? Bom, aí ocorre em 1861, em outubro, o Auto de Fé de Barcelona, que ele tinha um carregamento de livros e a igreja lá mandou recolher e para queimar em praça pública. Ele tinha conexões, então ele foi consultar os espíritos, ou calhou dele poder consultar. Ele falou assim, olha, eu tenho condições de reaver, aliás, esses livros e de impedir isto. Aí o espírito falou para ele assim, eu acho que é verdade, eu não guardo esse detalhe. Olha, não é interessante, deixa que façam, porque esse livro é matéria. Se queimados, se publicam outros. Porque a publicidade que vai vir disto servirá mais à causa do espiritismo do que você resgatar esses livros, né? Ou seja, o pessoal de lá tinha uma boa noção de marketing também. E realmente, né? Realmente isso aconteceu. E claro que estava-se então naquela época, já em 61, ele faleceu em 69, foi isso? Eu tinha guardado isso, não me lembro. 69. Então, ó, 8 anos antes, né? Cadê meu negocinho? 8 anos antes, falando do sucessor dele. Ele, ali, conversando, teve uma fala de um espírito, né? Porque ele estava dizendo, olha, eu não sou insubstituível, eu não sou indispensável, né? Então, o espírito vai dizer assim, tens razão, não és indispensável. Aliás, se você não fizesse, fosse capaz de desempenhar essa missão, se fosse interrompido, não faltariam a Deus outros que te substituíssem. Seu Oswaldo falou nessa encarnação isso. Se não fosse eu,
seria outro, né? Ele disse isso. Agora, isso que eu tô, aqui também eu coloquei porque eu quero dividir com vocês uma interpretação. Esse sucessor terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Eu aqui não acho que o Espírito estava falando do sucessor dele naquela época. Eu acho que estava falando desta época aqui, da encarnação do próprio Kardec. Porque ele fala nas suas faculdades, desenvolvimento e consolidação do edifício, o que não ocorreu naquela época, né? Então, não sei, é um modo de interpretar, né? Bom, no livro não se chega a conclusão nenhuma, não se coloca ninguém, não se define ninguém. No livro não aparece ninguém como sucessor dele, tá? Tudo bem. Aí ele engraçado, você viu minha evidência, o negócio da doença, né? Ele estava abalado com a saúde dele, não foi só uma vez não, viu? Que teve alguma coisa assim para ele, olha, Kardec vai repousar, cuidado, olha a sua saúde, olha a sua saúde. Gente, ele desencarnou novo, né? Tá? Então, nessa época que ele vai falar. E existia um otimismo muito grande com relação às consequências do espiritismo. Eles previam os espíritos e ele próprio, uma eternidade gloriosa vai despontar para a humanidade, com o advento da nova humanidade, ele dizia, que vai despontar do novo homem que vai despontar pelos ensinamentos do espiritismo. Então, ele vai dizer lá, olha, como o espiritismo possibilita a transformação individual íntima de cada um, ele é o grande regenerador da humanidade, né? A terra se mudará um dia em um mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa. Por que eu pus esse texto? Porque, olha aqui, ele fala na expulsão dos cabritos, ó, mas ela tem que ser expurgada pelo afastamento dos que insistem no erro, né? Visto que eles são incompatíveis com o reino da fraternidade. O espiritismo é a senda que conduz à renovação. Por quê? Olha que clareza de pensamento. Porque ele destrói os dois maiores obstáculos que se opõem à renovação, que é a incredulidade, que é o materialismo, né? E o fanatismo, ou seja, o dogmatismo. Essas duas visões antagônicas, porque uma é material, outra é espiritual, mas é dogmática e fanática, conduz ao mesmo efeito que é o da não renovação da humanidade, né? A clareza que ele tinha é muito grande, né? E aí, é engraçado, eu não sei, porque para mim, tudo o que está compilado aqui no livro, desses relatos dele, seriam escritos íntimos. Eu não sei o que o autor quis dizer, porque ele colocou escritos íntimos nesse fragmento. É um texto que eu tirei esse fragmento. Ele está falando da caridade e tal, e ele disse, ele escreve, eu não apenas falo em caridade. Ele fala assim, eu coloco em prática as minhas palavras, né? Faço tanto bem quanto o permite a minha posição. A ingratidão, ele recebe ingratidão, não impede de eu continuar praticando. Aliás, a ingratidão é uma das imperfeições da humanidade. Quem lembra que o Sr. Oswaldo falava? Que o maior defeito de uma pessoa é ser ingrata, né? E como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros, para que nos desculpem. Afinal, como dizia Cristo, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Agora, por que só isso ele escreveu escritos íntimos? Não sei, tá? Agora, gente, me deu uma dó, os projetos que ele tinha para o espiritismo, né? E ele tinha falta de dinheiro, tá? Por que ele tinha esses projetos? Por que ele escreveu tanto? Por que ele montou a Federação Espírita Parisiense? Ele tinha uma preocupação muito grande com o futuro do espiritismo. Então ele dizia assim, ó, um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina
é o quê? A falta de unidade. Nada diferente de hoje, né? Falta de unidade. O único meio de evitá-la, que eu posso fazer alguma coisa agora no presente, é formulá-la em todas as suas partes, nos mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que não dê interpretação divergente para o pessoal não brigar. Percebe? Para que ninguém brigue, ok? Então ele fala assim, o estabelecimento teórico da doutrina é fundamental para a sua popularização. Mas eu preciso dos meios para popularizar. E aí, eu não poderia colocar aqui porque é muito extenso, ele faz um projeto, né? Então ele diz, ó, precisamos ter publicidade. Aí ele coloca, ele faz a revista espírita. Depois ele, aqui tem planos para aumentar a tiragem, uma série de coisas. Aí ele fala de fazer uma central. Essa central é a Federação Espírita. E eu achei interessante um detalhe. O espiritismo não veio de baixo, não, veio de cima. Kardec é elite e os seus amigos são elites, parisienses, né? Ele diz assim, que esta central, que é a federação, que vai ter a incumbência de ter os escritos, guardar os escritos e publicar e etc e tal, ele fala um detalhe, tem que ter uma boa aparência, não pode ser um lugar qualquer, confortável de boa aparência, para que as pessoas doutas não se sintam diminuídas quando frequentarem. Olha só, o detalhe que ele pensou, né? Cursos, ele prevê cursos para esclarecimento, e ele previa, assim, ele previa que teria que se fazer vários centros, várias comunidades, e que seriam necessárias viagens para organizar esses centros, e que seria muito bom que se tivesse dinheiro para que se patrocinasse viagens dos adeptos, para poderem ir nesses centros, ver se está tudo certinho, se está se ensinando direitinho, sabe? Nada diferente do que a gente sonha hoje, né, Sampaio? Nada diferente do que o Paulo de Tarso fez no pé, né? E aqui, que foram os 2 slides que sumiram, ele fala olha, cada um divide uma cota e que esta cota não sirva para um ter supremacia sobre o outro, arrecada o dinheiro, tem uma comissão que faz isso, uma comissão que faz aquilo. Ele fez todo um projeto de extensão do espiritismo, num otimismo, e perguntaram para ele, escuta, Kardec, se você ganhasse 1 milhão, ele falou assim, olha, algum tempo atrás, eu não saberia o que fazer com ele, hoje eu sei. Uma parte eu iria fazer um abrigo espírita, numa parte para receber idosos e necessitados, uma outra parte para ministrar cursos, outra parte eu iria colocar na publicidade e iria patrocinar as viagens. Ele falou assim, mas se me permitir, se os espíritos me permitirem, se não permitir. E aí nós vamos para o último slide. Então vamos lá. Esse último slide tem a ver com o último áudio do seu Oswaldo. Por quê? Lembra que o Camille Flammarion disse, o espiritismo é uma ciência do qual apenas sabemos o ABC. A ciência tem por finalidade constituir a verdadeira gênese, como tudo surgiu, segundo as leis da natureza. As descobertas da ciência, longe de rebaixar quem? O espiritismo, porque ele está falando do espiritismo, tá? E de rebaixar Deus, glorificam a Deus. Elas somente destroem os que os homens construíram sobre as ideias falsas que é um feito de Deus. E aí é uma fala de Kardec. Isso aqui é uma fala do Espírito de Kardec. O Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhes demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará neste ponto. Se uma verdade nova se revelará, ele a aceitará. E esse fragmento que está aqui está também na Gênesis. Muito bem. No livro, quando eu fiz a palestra, como chamou minha palestra anterior? O Novo Testamento dos Espíritos.
lembra que, para quem assistiu, o primeiro capítulo, depois dos preâmbulos históricos, etc., e exposição de motivos, que o Kardec coloca, não vim derrogar a lei, mas vim cumprir a lei. Ele começa falando sobre a lei de Deus. Ele discorre sobre a lei de Deus. Num dos primeiros slides, ele diz assim: nós desconhecemos a origem dos espíritos, como se dá a origem dos espíritos. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. No livro que eu fiz, ele diz assim: o cristianismo foi centrado na figura de Cristo, o mosaísmo de Moisés, budismo de Buda. O espiritismo não se centrará na figura de ninguém, de nenhum homem, porque ele vem dos espíritos, ele é a voz de Deus. Ou seja, naquela ocasião, quando eu fiz a palestra, eu falei, ele já estava se prevenindo contra o surgimento do kardecismo. Por isso, ele cunhou espiritismo. Então, para encerrar, eu vou passar um áudio do seu Oswaldo. Eu não sei editar, eu tiraria algumas coisas que não tem a ver com a palestra, mas o começo e uma parte do fim tem a ver. Porque o começo ele vai falar sobre algumas instruções que a federação está fazendo, nesta época do áudio, para o centro. Ele vai fazer um apanhado histórico das revelações e vai falar um pouco de emanação no final e de cristificação, de autodivinização. Para ver como isto não aconteceu. Veja, se eu tinha de restaurar o que Deus entregou por mim, Moisés, os profetas e Jesus, e deixei o Espiritismo, e que ficou incompleto, porque eu tinha de voltar para entregar o documentário bíblico que não está na codificação. Se fizesse isso no século passado, a besta romana ia impor a Inquisição, e devia voltar para entregar a Bíblia final, o Evangelho Eterno. Aqui em São Paulo, a liderança kardecista, mas aí já não é mais kardecista, é anticardecista, proclama assim: vamos acabar com a palavra espiritismo e aplicar só kardecismo. E é na Federação Espírita do Estado de São Paulo que sai uma proclamação aí para sempre os espíritos. Não falem mais na lei de Deus. Lei de Deus é coisa do passado. Cristos. O que são Cristos? De planetas, sistemas, galáxias, metagaláxias. Veja só, não faz um mês que a cosmogonia proclama: ao redor da Terra podemos sondar mais de 300.000 galáxias, e no número de mundos da nossa dá mais de 425 bilhões de corpos. Mais de 300.000 vezes 425 bilhões de corpos, e depois me venha com o Pai Nosso que está no céu e Santa Maria, Mãe de Deus. Se Jesus tivesse ensinado o que vocês amam ler aí no Pai Nosso, só provava que ele não sabia de doutrina. E nós não éramos isso. Nós fomos nazireus, profetas, videntes, médios. Eu já tinha deixado como Orfeu tudo aquilo que deixei, como Rama.
Lá no seio dos 35 Budas, eu deixei o código Octuple há mais de 37 mil anos, no seio dos Upanishadas, na Índia. Como Krishna deu aquelas demonstrações fantásticas, aquelas lições fantásticas do Bhagavad Gita, o sublime cântico da imortalidade. Depois tive 4 vidas de Hermes Tóteo Cristo no Egito. Depois, como Pitágoras, tudo que deixei, que não tem mais nada. O Império Romano assaltou e queimou 2 bibliotecas. Falam na de Alexandria. Tinha uma outra grande biblioteca noutra cidade. E o Império Romano, para ninguém saber nada sem ser dobrar joelho diante do Império Romano, foi destruindo tudo quanto pôde. Aí viemos eu e Jesus para restaurar tudo. Em lugar de sermos recebidos como representantes de Deus, fomos assassinados. Criaram com isso um karma negativo terrível para eles e para a humanidade inteira. Ainda em 313, por causa do karma negativo, Roma inventa a besta apocalíptica do capítulo 3, de onde sairia o falso profeta, outro credo sem vergonha, que é o protestantismo que mente de vida nas mãos. A Bíblia inteira informa sobre o princípio de Deus, sua impoluta justiça, seus divinos dons, seus mandamentos, seus anjos, que é grego espíritos mensageiros. E tanto a besta como o falso profeta, o protestantismo, diz que tudo isso é macumbaria, feitiçaria, coisa do diabo. Lastimem profundamente, mas louvem e aguardem por Deus um dilúvio de fogo expurgador e a expulsão dos cabritos, para que aqueles que venham a herdar a terra do porvir, aquela prevista no capítulo 21 do Apocalipse, venham poder viver Isaías capítulo 11, aquela divina civilização, e com isso rumarem o planeta a caminho da eternização até a volta no princípio ao Deus também. E os espíritos que forem merecendo essa terra do porvir, reingressando no princípio ao Deus, de onde saíram como centelhas, com um Deus interno a desabrochar. Porque a mais sublime sentença é: aquilo que do princípio saiu divino, centelha divina, ao princípio voltará como centelha, desabrochada como o próprio Deus. Isso é o Hermes Trismegisto, quer dizer 3 vezes sábio, deixei dito. E como eu, Moisés, era Hermes reencarnado, tudo girou em torno da mesma coisa. Então eu fiz ficar no Velho Testamento: vós sois deuses e não sabeis. Voltei com Elias para restaurar, voltei com Ezequiel, viemos dois juntos há 2000 anos, e Jesus deixou uma sentencinha singular: Espírito e verdade é Deus, e assim quer que seus filhos venham a ser. Isto é, voltem a ser. A Bíblia inteira
é sábia. Ela é o alicerce do divinismo. Por estas alturas da humanidade, pela infernal sementeira clerical, basta os filhos de Deus negam Deus e a lei de Deus, têm vergonha de falar em Deus e na lei de Deus. Tristes frutos estes, que vão resultar no expurgador de nuvem de fogo e para muita gente marcar a expulsão do planeta, como cabritos. Então, por que eu coloquei? Primeiro, porque se uma verdade nova se revelará, ele aceitará. E o que era um dos objetivos do Espiritismo? Restaurar a doutrina do Cristo, lá numa transparência anterior. Então, o que a gente viu aí? Negando a lei de Deus, negando a doutrina de Jesus, né? O Espiritismo fazendo isso, negando, porque ela foi baseada nos 10 mandamentos e nos dons. Não foi só nos dons, nos 10 mandamentos. E o final, onde ele fala da centelha, do vós sois deuses, do retorno, são todas novas verdades que deveriam ser colocadas, né? Então, talvez por isso que hoje ele não era tão otimista, né, quanto quando era Kardec, porque viu que realmente não aconteceu, né? E também porque hoje tinha as suas faculdades, a vida dele como Polidoro, a vinda dele é completamente diferente de como foi Kardec, né? Gente, eu separei isso, espero que vocês tenham gostado. E eu comentei no início, Sampaio, que essa foi a primeira palestra que eu dei. Porque quando você estava treinando a gente, o livro que coube a mim para dar palestra, lá quando eu tinha 17 anos, foi Obras Póstumas também. Por isso que eu escolhi, e agora eu vou comparar. Eu tenho a minha palestra antiga, eu quero ver o que é que eu mudei. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado, ok?